Bom, nessa aula vamos falar sobre componentes compostos, né? O que é um componente composto, de fato? O componente composto é basicamente um componente que acaba recebendo um outro componente para renderizar ele. E a gente consegue fazer manipulação de estado dentro dele. Por enquanto a gente vai ver como que a gente cria um componente composto e como que a gente faz para poder utilizar cada um deles, tá bom? Mas para isso, vamos criar o quê? Vamos criar aqui alguns outros componentes, né? Então vou utilizar essa mesma estrutura umas 3 vezes, né? Então, eu tenho aqui um componente chamado checkbox. Um checkbox. Eu vou ter um check label. Na verdade, vai ser um check input. E eu vou ter mais um aqui que vai ser a nossa label. Então, a gente tem esses três componentes aqui e o componente pi que vai ser esse aqui, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai pegar primeiro o checkbox. Então, a gente vai abrir ele aqui e vai colocar os outros componentes dentro dele, né? Então, eu vou ter o input e eu vou ter o label. Então, vou selecionar eles aqui para que eu possa colocar as informações que eu preciso aqui. Beleza. Certinho. E aí, como que a gente vai tratar cada um deles, né? Basicamente, o checkbox ele vai ser uma div e ele vai ter aqui um texto, né? Olá, mundo, por exemplo, né? Eu fizer isso, ele vai trazer aqui renderizado Olá Mundo. Então, eu vou conseguir visualizar ele aqui. Então, eu tenho aqui um Olá Mundo. No componente de input, né, eu vou ter que passar de fato para ele um input. Então, passei o input, vou passar para ele qual que é o tipo de input para ele. Tá? Então, vou passar aqui o type. E esse meu type ele vai ser nada mais do que um checkbox. Como a gente vai estar lidando com checkbox, então ele vai ser um checkbox e o input não precisa dessa outra informação aqui na frente. Beleza? Então, e agora aqui no último elemento, eu vou passar ele aqui como uma label, né? Então, o checkbox ele tem uma label. Então, a minha label é onde vai ter a descrição de qual que é o valor que está sendo passado, né? Então, a minha label, ela vai ter a informação aqui. Então, ele vai ter o que? Um children. E esse meu children, deixa eu colocar certo aqui, label. Opa. E esse meu children, ele vai vir onde? Ele vai vir da desestruturação aqui do argumento da minha função. Beleza, mas não está passando nada disso por quê, né? Porque aqui eu também preciso de um children, porque eu preciso renderizar tudo que é componente filho que está sendo chamado. Opa, deixa eu tirar esse aqui e esse aqui. Todos os componentes filhos que estão sendo chamados aqui dentro, eu tenho que passar ele como filho aqui também. Então, eu fazendo isso, eu consigo trazer o label. E aí eu vou colocar aqui meu texto, bem criativo mesmo. E agora eu tenho aqui o label com o meu texto. Se eu trocar a ordem, ele troca a ordem também. Então, isso é muito importante saber, né? Então, eu tenho meu checkbox, mas eu preciso fazer com que ele ative quando eu clicar aqui no meu texto, né? Então, é o que a gente vai ver na próxima aula com componentes compostos, né? Onde a gente vai trabalhar com estados compartilhados e fazer com que esse elemento aqui, ele ative os dois lados, tá bom? Então, eu espero que tenha entendido como que a gente trabalha com componentes compostos, como a gente cria um de fato, e na próxima aula a gente vai ver um pouco mais de graça em cima desses componentes. Até mais!